para o receptor elétrico. Vamos lá, começar com um esqueminha, um circuito simples que envolve os dois. Veja, eu tenho um circuitinho montado exclusivamente com um gerador e um receptor elétrico. A primeira dúvida que a galera costuma ter é, olhando para isso, quem é quem? Quem é o gerador, quem é o receptor? Tem gente que grava assim, ah, esse é o receptor porque está E linha. Mas isso é só uma simbologia que pode ser trocada. O lance é sempre olhar o sentido que a corrente elétrica atravessa cada um deles. Então veja bem, no gerador, a corrente elétrica vai do menor para o maior potencial. Por quê? Qual é a função de um gerador no circuito? Fornecer energia para o sistema. Então, quando a corrente elétrica chega aqui, é como se o gerador aumentasse a energia dos elétrons que chegam aí e lançasse ele mais energizado para o sistema. Então, ele está fornecendo energia elétrica para o sistema. Vai do menos para o mais, do menor para o maior potencial. Ok? Já quando ele dá a volta, a corrente elétrica agora está passando do potencial maior para o menor, evidenciando que esse daqui então é um receptor, é alguém que está consumindo essa energia elétrica e vai fazer alguma coisa com ela, normalmente transformar em energia mecânica, o motor de um liquidificador, por exemplo, ou um ventilador, enfim. Essa corrente elétrica, quando vai do potencial maior para o potencial menor, deixa claro que esse sistema está perdendo energia elétrica quando percorrido pela corrente. Lembrando que também há uma queda de tensão na resistência interna, tanto para o receptor quanto para o gerador. A resistência interna do gerador não aumenta o potencial, ele também gera queda. Percebam agora, moçada, a diferença de potencial, o U, entre os pontos A e B, é o mesmo para ambos. A diferença de potencial entre A e B é a mesma tanto para o gerador quanto para o receptor. Agora veja a diferença básica aqui. O gerador está fornecendo esse U, fornecendo essa diferença de potencial para o circuito. O receptor está ligado nesta diferença de potencial. Ok? É como se aqui fossem os polos de uma bateria, o polo positivo e o negativo. Você vem lá com uma lâmpada ou com um motor elétrico qualquer e liga um em cada polo. Ele vai ligar aqui e vai receber, portanto, a diferença de potencial já subtraído a força eletromotriz da queda de tensão provocada pela resistência interna. Tranquilo? Essa DDP que sobrou depois que a bateria sofreu suas perdas internas, chegam completamente para o seu motor elétrico, para o seu receptor. Esse receptor vai receber isso de energia. Então, esse U é o total que está sendo fornecido para o seu receptor. O receptor recebendo esta DDP-U, uma parte vai transformar em energia mecânica, que é indicado pela força contra-eletromotriz. A energia mecânica útil está relacionada com a força contra-eletromotriz e uma parte é dissipada, transformada por efeito Joule, gerando aquecimento dentro do próprio motor, ok? Então veja, a parte útil, que é a parte que vai ser transformada no motor elétrico, é indicado pela força contra-eletromotriz, E'. E o total, que é o que o receptor usa para fazer essa transformação, é o U, a diferença de potencial. Vamos dar uma relembradinha nas equações então, olha só. A equação do gerador indica que a diferença de potencial é o total menos o dissipado. Então de tudo que poderia ser gerado, uma parte é perdida. Então o que me resta? O útil, que é o que sai do gerador, é o total menos o que é perdido. É o E, força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente percorrida. Beleza? Como que fica a potência do gerador, portanto? Uma regrinha bem simples para você saber a potência no gerador é pegar a equação do gerador e multiplicar todo mundo por I. Multiplicando todo mundo por I, eu vou ter U vezes I, E vezes I e RI vezes I, o que dá R vezes I ao quadrado. U vezes I é o que a gente chama de potência útil. Potência que é a taxa de transformação de energia. Então, o que de útil esse gerador lança para o circuito? Potência total é E vezes I, a força eletromotriz que indica a capacidade que esse cara tem de gerar energia para o sistema, só que não consegue gerar tudo porque existe uma perda, indicado pela potência dissipada. Então olha como faz sentido. O útil, que é o que me resta no final, é o total que eu poderia ter menos o que é perdido. Ok? Faz sentido então, né? Potência útil é U vezes I, a potência total é E vezes I.
Já para o receptor, a equaçãozinha do receptor é a diferença de potencial nos polos dele, é a força contra-eletromotriz mais a queda de tensão provocada pela resistência interna. Então vamos lá, olha, a diferença de potencial total é indicada pelo força contra-eletromotriz, que está relacionado com a energia transformada em energia útil, energia cinética, por exemplo, mais a perda causada na resistência interna. Então, olha, consumo e consumo. Consumo mais consumo indica o total que foi consumido. O que foi consumido por esse receptor? Tudo que foi fornecido. Vamos voltar lá no esqueminha para ver se agora faz um pouco mais de sentido para você. Olha, o gerador está lançando uma DDP-U para o sistema. Essa DDP está sendo completamente fornecida para o receptor. Esse receptor, portanto, recebe esse total, consome uma parte e transforma em energia mecânica, consome uma outra parte e transforma em energia térmica. Beleza? Por isso, então, que a equaçãozinha do receptor é dada pela soma dessas duas formas de diferença de potencial, a força contra-eletromotriz e a queda de tensão no receptor. Ainda assim, usando a mesma regra, se eu multiplicar todos os membros dessa equação por I, eu mantenho a igualdade da equação e caio na equação das potências. Agora, toma muito cuidado. Estamos falando do receptor. O receptor, então, está recebendo essa DDP-U. Ele recebe o total. Ele consome uma parte disso e dissipa uma outra parte disso. Para eu ter esse total, então, olha, U vezes I, potência total. E', força contra-eletromotriz vezes a corrente, potência útil. É isso que vai ser fornecido pelo meu motor elétrico. Essa é a potência útil. É a taxa de energia que ele vai transformar de elétrica em mecânica para o meu sistema. E a partezinha que é perdida. Então, olha, se eu pegar o que eu consigo utilizar mais o que foi dissipado, eu consigo ter o total. O total é a potência total. Potência total, então, é igual a potência útil mais o que foi dissipada. Tudo se encaixa. Como que fica finalmente, então, o rendimento desses caras? Da mecânica clássica, a gente sabe que a equação do rendimento é a relação entre a potência útil pela potência total, ou a energia útil com a energia total, tanto faz. No caso aqui a gente tem as potências, vamos trabalhar com elas. Rendimento, então, potência útil por total. No gerador isso fica como? Fica assim, olha. Rendimento do gerador vai ser potência útil, que se você lembrar lá de trás é U vezes I, e a potência total E vezes I. I com I você pode cancelar aqui na sua equação. A gente chega finalmente que o rendimento do gerador pode ser dado pela DDP nos polos do gerador sobre a força eletromotriz. Então, U sobre E. A confusão surge agora para o receptor, porque a galera acha que é o contrário. Mas veja só, no receptor, usando a mesma expressão que rendimento é potência útil por total, a gente vai ter que o rendimento desse receptor é a potência útil, que é E' vezes I, sobre a potência total, que é o U vezes I. De novo, lembre, o receptor recebe a diferença de potencial e fornece a força contra-eletromotriz. Tá bom? Então, esse cara é o útil e o recebido é o total. Por isso que útil sobre total, cancelando as correntes elétricas, eu chego finalmente também na equação do receptor E' sobre U. Entenderam, galera? Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado. Siga essa dica e vire bicho. Abraço.